Estamos começando mais um vídeo de Literatura Brasileira 1. No último vídeo eu tratei rapidamente sobre algumas questões relacionadas a um texto que foi escolhido para essa disciplina, o primeiro capítulo do Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. E a partir desses vídeos que seguem a partir de agora, nós vamos tratar de algumas questões relacionadas a um texto, esse sim não teórico, mas da literatura propriamente dito, de nome História da Província de Santa Cruz, de autoria de Pero de Magalhães Gândavo. Pero de Magalhães Gândavo. Certo? Anuncio para vocês já que não será o único vídeo, nós faremos outros, porque é interessante que os assuntos eles se interrelacionam, são assuntos que eu quero também apontar para depois da literatura brasileira 1, quer dizer, para outros assuntos da literatura brasileira, para outras obras da literatura brasileira, onde algumas temáticas trabalhadas pelo Gândavo, escritas, redigidas pelo Gândavo, são retomadas, sobretudo no romantismo do XIX brasileiro e também no modernismo do século XX no Brasil. Né? Vamos pensar rapidamente, primeiro neste vídeo, uma questão mais contextual da obra de Pero de Magalhães Gândavo, e aí segue-se os outros vídeos com algumas chaves de leitura, alguma análise, alguma questão mais relativa ao texto de Pero de Magalhães Gândavo propriamente ditas. Bom, primeiramente, então, quem é Pero de Magalhães Gândavo? Nós temos aí já alguma questão, porque é um bracarense, ou seja, nasceu na cidade de Braga, no norte de Portugal, não é um brasileiro. Tá? Nós estamos diante de um texto do século XVI, do fim já do século XVI, da segunda metade do século XVI, para sermos mais exatos. Não é um texto escrito, redigido por um brasileiro, é a visão de um homem europeu, português, bracarense, ou seja, nascido na cidade de Braga, ao norte português, sobre a província de Santa Cruz. A província de Santa Cruz é o Brasil. Tanto que o nome da obra que ele redige é História da Província de Santa Cruz, que vulgarmente é chamada de Brasil. Certo? E ele mesmo advoga no texto pelo não chamar a província de Santa Cruz de Brasil. Ele vai dar os motivos pelo nome Brasil e pelo nome Santa Cruz, província de Santa Cruz. Tá? Isso nós vamos ver ao longo desse texto, se não me engano, está já no capítulo 3º da obra, mas enfim, eu vou confirmar. Enfim, sim, está no capítulo 3º da obra. Vamos pensar algumas coisas relativas à existência desse autor. Primeiramente, quem o era? Pero de Magalhães Gândavo nasce provavelmente em 1540, em Braga, Portugal. Nós não temos bem exatamente a sua data de nascimento, o seu ano de nascimento, mas sabe-se que ainda nessa primeira metade do século XVI em Portugal. Lembre-se que a esquadra de Cabral chega no Brasil em 1500, certo? São 40 anos ali após, portanto, essa chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral no Brasil. Provavelmente nós vamos ver que pela sua obra, o Pero de Magalhães Gândavo teve acesso à carta de caminho. Não é? Algumas coisas ele repete muito semelhante à carta de Pero Vaz de Caminha, a carta do escrivão mora assinada assim aquela no dia 1º de maio de 1500. E por que isso? Nós temos que pensar que o Pero Magalhães Gândavo foi também uma espécie de secretário da Torre do Tombo, hoje Arquivo Torre do Tombo em Portugal. Essa Torre do Tombo, tombo significa tombar, vem aí dessa palavra de arquivar, de vamos dizer, dar muita importância, mas ao mesmo tempo preservar uma memória. Então, hoje nós dizemos ainda patrimônio tombado, quer dizer, vem desse português mais arcaico. Então, a Torre do Tombo é um arquivo nacional em Portugal. Na cidade de Lisboa, hoje há um prédio específico para a Torre do Tombo. Na época de Pedro de Magalhães Gândavo, estava no Castelo de São Jorge, que coroa a cidade de Lisboa,
acima das colinas, uma das visões mais privilegiadas, e também porque o castelo era uma questão militar, não é uma fortaleza militar, então ele deveria ter um acesso mais difícil, enfim. Uma dessas torres ocupadas, de arquivo, eram ocupadas ali no palácio, no castelo, perdão, de São Jorge, em Lisboa. Pero Magalhães Gandalf escreve, portanto, essa história. Depois, antes foi secretário da Torre do Tombo, provavelmente conheceu a carta que estava arquivada na Torre do Tombo. Conheceu, por exemplo, o Brasil, veio ao Brasil entre os anos de 1558 e 1572, esteve no Brasil, não é? Sobretudo para trabalhar na fazenda do governo, né? No caso, do governo da Bahia, um governo instaurado na Bahia, em São Salvador da Bahia, hoje a cidade de Salvador. É interessante também nós pensarmos que é um escritor, portanto, de crônica, não é? Nós temos de lembrar, por exemplo, na literatura portuguesa 1, que nós ainda vamos estudar, quem faz a portuguesa 1 comigo, as crônicas de Fernão Lopes, mas não somente essas crônicas. Não foi Fernão Lopes que inaugurou as crônicas em Portugal, isso no século XIV. Um pouco antes já havia outros tipos de crônicas de Santa Cruz, não essas daqui da história da província, mas crônicas de Santa Cruz, que eram dos monges ou dos cônegos regrantes de Santa Cruz de Coimbra, crônicas da Ordem Terceira. São relatos históricos, às vezes fantasiosos, entre meio. Nós temos que pensar que a crônica depois vai ser uma das fontes dos historiadores, mas normalmente ela não é ainda a história como um sentido moderno. A história como um sentido moderno só vai acontecer a partir do século XIX, em Portugal, com Alexandre Herculano, quando publica a primeira história de Portugal propriamente dita, sem tanto essa questão tanto fantasiosa, querendo muito saber sobre os documentos, muito embasado em documentos. Quer dizer, o historiador do XIX é aquele que vê para crer, quer dizer, sem ter documento ele não escreve a história. Não é? É um historiador muito preocupado, muito cioso dos documentos que são redigidos. Enquanto que o Pero de Magalhães Gandalf não tem essa preocupação. Ele tem uma preocupação maior de escrever uma história, dar, normalmente, a sua versão da história. Essa versão da história muitas vezes é ouvida por outras pessoas e ele a registra, não é? Ele diz, por exemplo, no prólogo, há um prólogo ao leitor dessa história que nós estamos lendo, que ele afirma, por exemplo, que faz-se necessária uma história porque não há ainda não há. E veja que essa história foi publicada em 1575. Na verdade, ela passa por uma aprovação em 1575, uma aprovação, inclusive uma censura, o censor do Tribunal do Santo Ofício, sim, a Inquisição lê, e a censura, no sentido aprova ou desaprova, no caso, aprovou. Nós temos isso ali naquele PDF que passei para vocês, tem uma aprovação inicial, e ela vem a lume, né, vem na publicação em 1576, sob já reinado de Dom Sebastião, que nós vamos ver também que faz parte de um importante movimento histórico em Portugal, o reinado de Dom Sebastião. Então, é esse autor que escreve em 1570, olhando para os relatos que ouviu, para as questões que viveu, e ao mesmo tempo verificando coisas como, por exemplo, vocês vão encontrar no capítulo que vai ser sobre, se não me engano, o capítulo 9. Sim, o capítulo 9 da história da província de Santa Cruz, do Pedro de Magalhães Gandalf, uma história minimamente curiosa, vamos dizer assim, de um monstro marinho que aparece nas praias de São Vicente, certo? Essa história do monstro marinho, que está no capítulo 9, mostra que também essas crônicas podem acrescentar questões fantasiosas, não é? A gente não sabe que monstro é esse, parece um pinguim gigante, se vocês lerem o capítulo 9 vão encontrar isso, mas é uma questão que não está muito claro que tipo de monstro marinho é esse.
Isso nos reforça algumas coisas sobre Pero de Magalhães Gândavo. É um homem do século XVI, e sim, essas crenças dos monstros marinhos existiam. É um homem muito preocupado em demonstrar que terra é essa. E isso está claro no prólogo que ele faz, naquele texto antes da obra, no prólogo ao leitor, por falta de uma história, em 70 anos de descobrimento, da chegada de Pedro Álvares Cabral, da esquadra de Cabral no Brasil, 70 anos e não se tem uma história. Então, quer dizer, vou contar. Mas, sobretudo, nesse prólogo, ali pela página 5 do PDF, vocês vão encontrar como ele tem uma questão, um porquê de escrever tudo isso. Ele quer chamar colonos ao Brasil, à província. Ele quer que portugueses saiam de Portugal e venham ocupar o Brasil. E por que disso? Lembrem-se que não foram somente os portugueses que chegaram aqui. Primeiro foram os portugueses, que nós temos notícia. Depois vêm os holandeses, os franceses, e tem franca conflito com os portugueses porque também querem um quinhão da terra. Os holandeses vão ocupar parte do Nordeste. Os franceses, o Maranhão, onde hoje está o Maranhão, mas também o Rio de Janeiro, ali na ilha próximo a uma ilha, na Guanabara, né? Querem ocupar esse espaço. Então, quer dizer, a primeira função dessa obra, do Pero de Magalhães Gândavo, é de fato dizer aos portugueses o que é o Brasil. Mas propagandear, quer dizer, fazer uma espécie de publicidade para que os portugueses venham ocupar aqui. Quer dizer, venham colocar o Portugal aqui. Tomem posse da terra. É isso que ele quer. É para isso que ele escreve, primeiramente, essa história. Tanto que ela é aprovada pelo Tribunal de Santo Ofício. Vocês vão ver ali a aprovação, inicialmente, do tribunal em relação a tudo isso. É muito interessante, né? Esse Francisco Gouveia, que é o censor da Inquisição, aprova com tranquilidade, dizendo inclusive que não há nada contra Deus, pelo contrário, há muita coisa pelo seu louvor. Estou parafraseando o Gouveia, o inquisidor, é o censor da Inquisição. Então temos que ter, primeiramente, ao ler esse texto, é um homem do século XVI, com a sua visão europeia, e portanto nós vamos vendo ao longo dos capítulos como a sua visão europeia vai ficando muito clara ali. E ele tem uma intenção, primeiro, escrever, ele mesmo diz no prólogo, escrever uma história de um lugar encontrado há 70 anos, mas que ninguém mais escreveu, por hora, pelo menos não se sabia, não é? Com autorização régia, com publicação, mesmo com autorização da Inquisição em Portugal, e propagandear a ocupação dessas terras, para que os franceses e holandeses, sobretudo, não viessem ocupá-las antes dos portugueses. Mais interessante é que os franceses e holandeses, normalmente que vinham aqui, não eram católicos. Não é? A fé é muito importante para os portugueses, mas também muito importante nesse mundo do século XVI. Enquanto está acontecendo a ocupação do Brasil aqui nas Américas, lembremos que na Europa desse mesmo período estão acontecendo as reformas, ou já aconteceram as reformas protestantes. Martinho Lutero, o Calvino, o rei Henrique VIII na Inglaterra. São regiões que, vamos dizer, se reformaram, são regiões que protestaram contra o Papa, protestaram contra a Igreja Católica. Então, os portugueses, que são muito católicos, assim como os espanhóis, vão ver nesses povos uma espécie de hereges. É quase como transpor o que antes eram os árabes, né, os infiéis da Idade Média, os árabes que ocuparam a península, os infiéis porque eram muçulmanos, porque eram seguidores do islamismo, para esses reformados que não são católicos. São cristãos, mas não são católicos. Então, ocupar a terra se faz por duas questões, pela colonização, mas também pela ocupação da fé. Isso é muito importante para o Pero de Magalhães Gândavo, quando escreve a história da província de Santa Cruz. Nos próximos vídeos, nós vamos verificar, item por item, algumas questões mais básicas de alguns capítulos que eu quero tratar mais adensadamente, e alguns a gente passa um pouco mais rápido, oferecendo para vocês chaves de leitura dessa obra tão importante. E às vezes quando nós pensarmos uma obra tão distante, importante para o Brasil, sim, reflete na nossa história atual e na nossa literatura. Ok? Até o próximo vídeo.